Graça e paz. Amém, igreja? Tá bom o som? Tá? Ok. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para engrandecer o seu nome e aproveitar também e interceder pelo pai do diácono, o Gabriel, filhinho do irmãozinho, Sérgio, pai do diácono, e quem mais? O terceiro? Bom, e os demais que estiverem, e o Felipe também que está com a virose. Então vamos nos curvar e orar a Deus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Nós diante de ti, Senhor, nós colocamos, Senhor Deus, esses irmãos, o Gabriel, o Senhor Sérgio, o Felipe, Senhor Deus, que o Senhor possa estar operando na vida deles. Senhor Deus, derrama, Senhor, das tuas bênçãos, opera, Senhor, saúde, em nome de Jesus. Ó Deus querido, nós estamos aqui para meditar na Tua Palavra. Deus querido, hoje coube a Teu servo estar aqui conduzindo, Senhor Deus, a meditação. Usa-me, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido e que o Teu pão do céu seja exposto, Senhor Deus, a todos os irmãos, aqui e aquele que nos assiste pela TV, pela live ou mesmo pelo YouTube. Rendemos-te graça em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15. É uma passagem bem conhecida, é a parábola do filho pródigo. Todos acharam? Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor. A partir do verso 11... E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo,
lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se-lhe perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Agora nós iremos meditar, Senhor, na explanação desse texto. Amém. Esse trecho das Escrituras é bem conhecido e Deus colocou no meu coração a mensagem com o título Arrependimento Genuíno. No verso 11 e 12, o filho mais moço tinha um plano. Ele queria sair da casa do pai, porque ele se sentia preso, ele estava se sentindo amarrado, ele não tinha condições, ele pensava assim, ele não tinha condições de avançar com os planos, com a vida dele. Então ele pediu a herança para o pai. Ele tinha direito, era um direito dele, mas ele não esperou a morte do pai. Ele poderia ter esperado isso, aguardar um momento, mas aquilo foi um desrespeito para com o pai. Foi uma falta de consideração, reconhecimento. Essa atitude, ela mostrou que ele se importava somente com ele. Foi egoísmo puro. Ele não quis saber se o pai dele contava com ele na velhice para o amparar. Seus planos eram mais importantes. Ele amava mais a si do que ao pai. E ele quebrou um mandamento de Deus: honrai ao teu pai e à tua mãe. Passados os muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu e foi para uma terra distante. Ele poderia, não sabemos exatamente o local geográfico para onde ele foi, mas ele foi para um lugar bem distante. Ele se afastou ao máximo da casa do pai. Ele não queria olhar para trás. Sua atitude foi completamente inconsequente. Ele juntou tudo o que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva para que, se por um acaso o plano dele não desse certo, ele pudesse retornar com dignidade. Esse filho mais novo, ele viveu de forma dissoluta, esbanjando, sem responsabilidade, vivendo a vida como da maneira que lhe fosse melhor. No verso 14, nós temos a notícia do início de uma ruína naquela região para onde esse moço foi.
Seus recursos acabaram, ele havia gastado tudo e começou a padecer necessidade. O dinheiro acabou e a fome chegou. Para piorar essa situação, ele estava numa terra estrangeira, não conhecia ninguém que podia socorrê-lo, não tinha mais amigos, porque havia acabado o dinheiro. Não tinha mais status, não tinha mais herança. Ele não tinha mais nada. O desejo mundano é passageiro, é ilusório. Embora pareça uma coisa boa, mas afasta a alegria, leva à ruína a sua vida e traz solidão. Ele foi engodado. O inimigo usa muito dessa tática para enganar as pessoas. Vocês sabem o que é um engodo? Quem alguma vez pescou ou foi para o litoral já ouviu falar sobre isso. Engodo é uma massa que é feita com resto de peixe, areia da praia, é colocado geralmente em saco de pano. E aquilo é deixado na beira da praia, para o dia seguinte os pescadores pegarem e levarem. Então, dá para imaginar resto de peixe ficar fora de refrigeração, na beira da praia, vai pegar sol sereno, no dia seguinte o cheiro é insuportável. Mas esses pescadores, eles pegam aquele material chamado engodo e eles saem para pescar. Quando eles chegam num determinado ponto, eles jogam aquilo com uma pedra. Aquilo afunda e começa a dissipar o aroma. E aquilo atrai os peixes que vão ser capturados, seja por rede, seja por anzol. É a mesma forma que o inimigo utiliza a tática de capturar. Ele engoda as pessoas, trazendo a pessoa para que seja vulnerável pela concupiscência dos olhos, do coração, os desejos carnais. Seguindo mais adiante, no verso 15, nos mostra a humilhação a qual o filho mais novo foi submetido. Para sobreviver, ele foi cuidar de porcos. Devemos lembrar que ele era um judeu e, como tal, não podia ter contato com os porcos, pois esses animais eram considerados imundos segundo a lei. Em Levíticos 11, 7, temos a lei que considera os porcos animais imundos. Os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos pessoas amaldiçoadas. Com isso, percebemos que ele perdeu os seus recursos, sua religião e, consequentemente, a sua dignidade. No verso 16, somos informados que ele sentiu fome. Ele desejou comer a lavagem que era dada aos porcos. Porém, o texto
nos indica que ele não chegou a comê-las. Entretanto, o não comer não representava alguma dignidade para ele. Ao contrário, representava o castigo da fome. No verso 17, nos mostra o momento em que ele reflete, momento em que ele cai em si, ele se arrepende. Vemos que ele caiu em si pelas dificuldades. Nesse momento, ele descobriu que os empregados temporários do seu pai naquela fazenda eram mais dignos do que ele. E de modo que tais empregados diaristas tinham o que comer, e ele padecia fome. No verso 18 e 19, perceba que ele reconheceu o seu erro. Naquele momento ele soube que seu abandono foi precipitado e que sua decisão foi insensata. Também entendeu que ele não apenas errou, mas pecou contra o céu, perante seu Pai. Veja que, nesse momento, ele parou, pensou e refletiu. E ele se arrependeu. Mas existe arrependimento pontual. Que a pessoa se arrepende de cometer algum ato, mas simplesmente se arrepende, não tem nenhuma atitude. Às vezes cometemos erros que podemos, com uma atitude, reverter o erro, ou ao mínimo nos desculparmos, pedir perdão. Mas existe o orgulho, a soberba, e que faz com que o arrependimento ele seja na consciência, mas não atinja o coração. Porque o arrependimento genuíno gera salvação. Amém, irmãos? A seguir, no texto, nós podemos verificar que no versículo 20, o pai avista o filho retornando. O pai nunca havia perdido as esperanças de ver seu filho retornando. Toda vez ele olhava para a estrada. Mas no coração dele, ele sabia que em um dado momento, ele veria o seu filho retornando. O filho, quando partiu, achava que nunca mais voltaria para ali. Mas o pai, esperançoso, tinha certeza que ele retornaria. O texto bíblico diz que o pai, ao vê-lo, foi movido de profunda compaixão. E ele correu. Quando avistou o filho, ele correu. Ele não conteve a sua alegria. E há uma curiosidade. Naquele lapso temporal, naquela época, naquela região, um pai judeu não corria para o filho. Isso era humilhante.
Mas aquele pai, ele não se preocupou se era humilhante, se aquilo podia fazer com que outras pessoas olhassem para ele com desdém. Ele simplesmente foi ao encontro do filho. O pai abraçou. Ele não estava olhando a condição que ele estava ali naquele momento. Ele estava, com certeza, maltrapilho, fétido, descalço, um caos, uma situação deprimente. Mas o pai se lançou ao pescoço dele, o abraçou, o beijou e recebeu com todo amor paternal. O pai também chamou os seus empregados para trazer coisas. E o filho, ele havia ensaiado um discurso. Ele havia pensado: quando eu chegar, eu vou falar para o meu pai que eu estou arrependido, eu vou pedir perdão para ele, eu vou falar para ele: pai, eu não mereço ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros. Ele chegou a iniciar o discurso. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu o pecado, reconheceu a sua miséria, reconheceu que não tinha mérito algum e começou a falar com o pai. Pai, eu não mereço ser chamado teu filho. Pai, eu pequei contra Deus, pequei contra ti. E ele não terminou, porque o pai o interrompeu. Ele não chegou a proferir: faz-me como um jornaleiro teu. E o pai chamou os seus empregados e falou: traz vestes novas, e o vestiu, pôs um anel que simboliza a autoridade, que mostra que ele não é qualquer pessoa. Mandou trazer sandálias: calce o meu filho, para que não seja confundido com um escravo. O pai queria o melhor. Mandou, por favor, aquele bezerro cevado, traga, mata-o, e nós vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, vamos festejar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho, ele retornou à casa do pai. Em Efésios 2:1, diz assim a palavra de Deus: Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse rapazinho retornou, foi recebido pelo pai com alegria. Ele recebeu as honrarias de um filho, mas só isso? Não, temos lição. Temos lição. Ele retornou ao aprisco. A ovelha retornou para o local seguro. Nós vemos aqui
nesse capítulo 15, nós temos 3 parábolas. Nós temos a da dracma, nós temos da ovelha e o filho pródigo. Então nós podemos verificar que no verso 10 desse capítulo, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No verso 7, falando a respeito da parábola da ovelha perdida, diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrependa, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aquele pai, ele ficou muito contente e mandou fazer uma festa, mandou abater aquele novilho cevado. E naquela época, o novilho cevado, ele era separado do rebanho, ele recebia uma alimentação diferenciada, ele recebia um tratamento diferenciado, porque ele era reservado para uma data muito especial. Então, vejam a importância que esse pai estava dando para o retorno do filho. O filho retornou ao aprisco, ao refúgio do pai. Quando nos sentimos em perigo, corra para Deus e usufrua da paz, da tranquilidade, do conforto, da renovação das forças do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Você vai ter o privilégio de provar da bondade de Deus sempre que dele fizer o seu único refúgio. A palavra refúgio tem sentido de lugar seguro, lugar de descanso, fortaleza. Dependendo da situação, refúgio é a salvação. E assim é a palavra de Deus. Ela é para cada um de nós este referencial de confiança e certeza. Ela é a fonte completa de provisão, de força, esperança, direção para o que tivermos que vir a enfrentar. Em Eclesiastes 7:8, Eclesiastes 7:8, assim diz a palavra do Senhor: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de coração. Meu irmão, minha irmã, não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele. As decepções do passado podem nos impedir de sonhar? Não. Deus nos reserva muito, muito além do que sonhos. As falhas de ontem são experiências adquiridas para nos tornar mais forte para o que teremos à frente. Não importa como começamos, importa sim como venhamos a terminar. Deus permite a vergonha e a culpa para nos alertar sobre a gravidade dos nossos equívocos. Eles funcionam como uma febre que nos adverte de que há algo errado no nosso viver espiritual.
Mas se não nos levarem ao encontro de Deus, serão potencializados pelo acusador das nossas almas, aquele que está a postos para engodar a quem ele possa atingir. Alguém aqui já velejou alguma vez? Alguém já velejou? Teve alguma experiência marítima, mas já passeou de barco ou já viu algum filme, alguma coisa. Imagine se você olhando, você está num veleiro, olhando para aquele vasto mar, e você vê aquela imensidão, você passa a mão na água, você retém um pouco daquela água cristalina e você observa aquela água. Não muito tempo, aquela água vai se escoando por entre os dedos, até que não tenha mais água na sua mão. A vida do homem é como essa água que colhemos e retemos na mão. Não se pode conter a água. Ela se esvai. Agora, olhando para a linha do horizonte, vemos a imensidão do mar. Toda aquela imensidão do oceano. Assim é a vida com Deus. O homem vive por um punhado de água que não consegue reter. Quando, em encontro com Deus, ele tem não só o oceano, porque em Cristo, que é a fonte das águas vivas, ele tem a fonte inesgotável. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de fazer uma analogia com a parábola e agora o arrependimento genuíno. O pai, ele correu, abraçou o filho, ele beijou o filho. É dessa forma que Deus está olhando para cada um de nós. Ele está olhando para a sua criação, que se desviou no jardim do Éden, mas ele olha, ele permanece olhando para o caminho, olhando para a porta, que é Jesus. Quando o meu filho retornará? E ele fica aguardando dioturnamente, porque ele, em João 3,16, tem um motivo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Seguindo, no verso a seguir, diz que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Deus, como Pai, está olhando para o caminho. Essa parábola fala sobre isso. Está falando, Deus está olhando para o caminho, aguardando o Filho retornar. E o Pai manda trazer vestes novas. Vistam meu filho, que está maltrapilho, com vestes novas, limpas, lindas. É dessa forma que acontece quando o arrependimento é genuíno,
porque o arrependimento genuíno gera fé, e pela fé nós somos salvos, pela fé em Jesus, e Ele nos lava, Ele nos dá vestes novas, e nós somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. O Pai colocou um anel na mão do Filho. Esse anel representa a aliança, a nova aliança em Jesus Cristo. Não na lei, mas a aliança. Jesus carregou sobre si nossos erros, nossos pecados. Ele levou no madeiro. E ele bradou. Em dado momento, ele foi feito maldito por nós. E ele bradou: está consumado. Essa é a aliança. Deus nos oferece essa aliança como o Pai do Filho pródigo que colocou um anel em sua mão. O Pai mandou trazer sandálias. Calce meu filho, para que ele não ande descalço, não seja confundido com um escravo. As sandálias são as pisaduras de Cristo, o caminho que Cristo nos indica, que nós possamos seguir, e a dignidade de sermos filhos de Deus. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa aonde você esteve. A partir do momento que o arrependimento foi genuíno, foi na consciência, no coração, gerou fé. E a fé levou você a Jesus. E Jesus te salvou. E uma pessoa salva, todas as coisas ficaram para trás. Tudo se fez novo. E tem a dignidade de ser chamado filho de Deus. Por fim, o Pai manda buscar um novilho cevado, para que com os seus amigos, os seus parentes, se alegrassem pela volta do filho que havia abandonado a fazenda, desperdiçado a sua herança. Assim a palavra de Deus nos diz que há festa, os anjos de Deus se alegram diante do trono de Deus por um pecador que tenha um arrependimento genuíno, que faça brotar fé, que seja salvo e que retorne ao aprisco do Pai. Em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, 17 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Meus irmãos, essa parábola, ela nos fala do Pai, do nosso Deus. E, sintetizadamente, por causa do avançado da hora, eu pude trazer para vocês essa analogia. Reflitamos, que nós possamos estar de olhos espirituais abertos, porque o inimigo fica lançando engodo em tudo que é parte, para, se possível, ele enganar aos escolhidos. Então, que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar a cada dia com o arrependimento genuíno no coração, agradecendo a Deus pelo seu perdão e dando graças, rendendo glória, e que assim nós possamos, junto com os anjos do céu, alegrar a Deus, porque Deus habita nos louvores. Aqui, há pouco, nós entoamos o louvor. Deus enviou o seu Filho amado. Ele enviou para nos salvar e perdoar. Amém, meus irmãos? Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para a igreja. Passo a palavra ao pastor Lucas e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém?